quais são, desculpa, esses itens. Vamos lá. Professor, qual é a página do livro, por favor? A gente está no capítulo 17. A página exatamente... Deixa eu pegar aqui. Eu tenho que pegar a apostila. Espera aí. Acho que eu sou estaticado. Deixa eu ver se página 80. 80. Obrigada. Imagina. Bom, então, semana passada, a gente discutiu sobre alguns pontos que são relevantes, falando sobre alimentação. E a gente discutiu que muito mais do que você se preocupar, entender que a alimentação é algo físico, essa alimentação também pode, e normalmente pode ter uma relação social, porque as pessoas se reúnem também para comer juntas. Isso, eu dei exemplo do fim de ano, Natal, que é um período em que as pessoas se encontram e aí tem festas e tudo mais. Essa comida também muitas vezes tem um impacto no emocional do paciente. Então, a comida da mamãe, nossa, eu daria de tudo pelo café da vovó, pelo chá da vovó, coisas do tipo. E aí, em algumas situações, por várias razões, o nosso paciente pode se recusar a comer. Eu não quero comer. Não quero isso. Não estou com fome. Não quero comer e tudo mais. E aí a gente disse que é importante que, de alguma forma, o cuidador encontre estratégias para lidar com essa negativa. Então, o cuidador não pode se acostumar e se conformar com não. Não quero comer. Se o cuidador se conforma com isso e não tenta mudar essa situação, reverter esse quadro, provavelmente, a cada dia, a saúde do paciente vai piorando. Por quê? Porque falta comida. E a alimentação é essencial para a nossa existência, né? A gente viu que tanto a hidratação quanto a alimentação são fundamentais, essenciais para que o nosso paciente tenha condições de continuar vivendo. Então, não é só fazer a administração de medicamentos, mas é também tomar água, enfim, comer e por aí vai. Então, esse foi um rápido resumo da aula passada. Um momentinho. Então, esse foi o resumo. Hoje, nós vamos retomar o conceito de sinais vitais, mostrando a importância desses indicadores de saúde. Posteriormente, a gente vai conversar sobre acomodando o paciente na cama e, para fechar, sobre transferências, que é nada mais, nada menos do que você transferir o paciente de um ponto A para o ponto B, obviamente com segurança e outros itens que a gente precisa considerar nesse nosso movimento, que é uma transferência, e que a gente vai também aprender na prática, na escola. Acho que vai ser bem legal, tá? Então, vamos começar falando sobre sinais vitais. Eu gostaria de fazer uma observação. Normalmente, eu pego os exemplos de indivíduos adultos, tá? Então, os números que a gente vai tomar como padrão são relacionados a uma pessoa adulta. Fazem menção a uma pessoa adulta. Ou seja, quando eu falar quantas respirações por minuto o indivíduo tem que ter, entendam que esse indivíduo, para a aula, é uma pessoa adulta, tá? Então, numa situação hipotética, sempre vamos considerar um adulto. Por quê, professor? Porque isso muda. Isso muda de acordo com a idade. Então, você vai ver na apostila, tem uma relação de números e vocês vão perceber que vai mudando. No caso aqui, para a aula, a gente só vai considerar o nosso paciente hipotético, paciente que a gente vai imaginar aqui, que a gente vai criar,
é uma pessoa adulta necessariamente, ok? Mas não se esqueçam que há essa variação. Normalmente, esses números são ou se apresentam maiores quando é um recém-nascido, um bebê, e aí vão diminuindo conforme a idade chega, né? Conforme a idade avança, a ideia é que esses números vão diminuindo e se controlando. Então, por exemplo, os batimentos, a respiração. Por que é que a respiração de um recém-nascido é maior do que a respiração de um indivíduo adulto? Porque o organismo do recém-nascido, ou seja, do bebezinho, né, acabou de nascer, o organismo dele ainda está se habituando a este ambiente externo. Ele não vivia aqui, nesse mundo, cheio de variáveis, cheio de elementos que impactam. Então, por exemplo, o som, ele ouvia, mas com certeza bem menos do que agora aqui fora. Sentia calor? Um pouco, mas agora, aqui fora, ele sente calor, sente frio, pessoas tocam nele, então todas essas alterações, todos esses elementos, por exemplo, contribuem para que esses números sejam maiores quando a gente é criança, e aí vão se regulando. Então, no início, seu coração fica muito acelerado, porque ele ainda não sabe o compasso certo, entende? Não sabe o tanto certo que ele tem que bater, ou a quantidade de vezes, para que você consiga sobreviver bem, em paz, para encontrar o equilíbrio. E aí, conforme o tempo passa, essa criança vai crescendo, obviamente vai envelhecendo, e aí o seu organismo, em condições normais, consegue encontrar esse equilíbrio, e por isso que os números diminuem, tá? Então, essa é uma justificativa. Bom, mas não é o foco da aula de hoje, né? Como eu falei, a gente vai pegar só pessoas adultas, mas acho que é importante só fazer essa observação para vocês. Bom, sinais vitais nada mais são do que indicadores, como eu falei na aula passada, indicam algo. Que algo é esse, professor? Esse algo é a vida ou a ausência dela. Isso aí. Então, se você, por exemplo, vir alguém com ausência de movimentos respiratórios, ou seja, alguém que não está respirando, provavelmente você pode considerar que essa pessoa, se não morreu, vai morrer rapidamente se a gente não, de alguma forma, evitar, se a gente não agir. E aí a gente vai aprender como é que faz isso, chama massagem cardiorrespiratória ou massagem cardiopulmonar, reanimação cardiorrespiratória, reanimação cardiopulmonar, e aí tem vários nomes para isso, mas a ideia é que você consiga artificialmente, por meio de um movimento, você vai conseguir, ou vai tentar pelo menos, restabelecer a respiração daquele organismo. Então, ó, não respira mais, de algum jeito eu vou tentar reanimar essa pessoa para que ela volte a respirar, e o coração volte a bater, e tudo mais. Nosso corpo precisa estar em equilíbrio, né? Se algo faz a sua respiração cair demais ou acelerar demais, com certeza isso vai impactar na sua saúde. Então, a ideia é que a gente traga esses números, esses sinais, pressão, a temperatura, a respiração e os batimentos para esse equilíbrio. Então, quando a temperatura está muito alta, é algo ruim, eu preciso voltar para a normalidade. Se a pressão arterial também se apresenta alta, né, elevada, preciso trazê-la para a linha, para o equilíbrio. E aí, como é que a gente faz isso? Aí depende, né? Tem medicamentos, atividade física, enfim, a gente vai falar agora um a um. Beleza? Então, a ideia central dos sinais vitais é mostrar algo, mostrar vida, ou a ausência dela, infelizmente. Tá? Essa é a função. Por isso, o sinal vital indica vida. E aí, existem 4 sinais vitais. Eu falei dos 4 agora, né? Batimentos, respiração, batimento, respiração. Você vai ter também a temperatura e batimento, respiração, temperatura e a pressão. E a pressão. Às vezes eu esqueço, falei rapidinho da outra vez. São esses 4 sinais que vão mostrar ou indicar a vida do nosso organismo.
Tem o quinto, que ainda está sendo discutido? Tem, a dor. Mas, como eu falei na aula passada, como não é consenso, a gente não pode considerar, tá? A gente só considera o que é consenso no nosso material. Nesse caso, não há uma concordância entre as associações de saúde. Por isso, como isso não é consenso, como essas associações não concordam em colocar a dor como um quinto sinal vital, a gente não pode considerar isso. Bom, vamos lá. Vou mostrar agora para vocês alguns pontos importantes para a gente conversar. Deixa eu mostrar aqui. Aí. Então, a ideia é identificar necessidades básicas do paciente. Como assim, professor? Olha, se a respiração está ausente, se não há respiração, qual que é a necessidade básica? Respirar. Se não respirar, morre. Os batimentos estão em falta também. Qual que é a necessidade básica? O coração tem que voltar a bater, senão essa pessoa vai morrer. A temperatura está muito alta. Qual que é a necessidade básica? Ou muito baixa, sei lá. Controlar, regular. Então, a ideia é isso, é identificar, e obviamente, né, não é só você realizar a identificação, mas também, de alguma forma, contribuir para que esse organismo se restabeleça e volte para o equilíbrio, que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio natural do organismo, tá? Uma outra indicação, uma outra observação importante sobre sinais vitais é uma maneira simples, rápida e eficiente de verificarmos esses sinais, de verificarmos, de identificarmos essas necessidades básicas do paciente. Então, vamos lá. Então, o valor normal de uma pressão arterial é 120 por 80, lembrando, estamos pegando números de indivíduos adultos, ok? O valor ideal, porque como eu falei, eu inclusive coloquei ideal entre aspas, por quê, gente? Porque a pressão arterial, e assim também os outros sinais, tendem a ser números habituais. Ou seja, não necessariamente alguém vai ter a pressão 12 por 8, normalmente. A minha pressão pode ser naturalmente, desde que eu me entendo por gente, a minha pressão pode ser baixa, pode ser menor do que isso aí, pode ser 10 por 8, desculpa, pode ser 10 por 6, enfim, 9 por 6. A ideia é, aqui está o valor ideal, significa que normalmente na população, quando a gente afere a pressão de alguém, esse número 12 por 8, que é a mesma coisa que 120 por 80, deixa eu fazer uma mágica aqui para você entender, ó. Quer ver? Ó, tira o 0 e tira o 0. Já viu quando você vai aferir a pressão, a pessoa fala, sua pressão está 12 por 8, está 14 por 9, está 9 por 6. Ninguém fala, né, 120 por 80. Por quê? Porque a gente tira o 0, tá? Então, falar 120 por 80 é exatamente a mesma coisa que falar 12 por 8. Na prática, a gente corta o 0 que fica mais fácil de falar, mais rápido, mais eficiente e tudo mais. Ok? Então, normalmente, a gente tem uma pressão, para a maioria das pessoas, a pressão ideal é 12 por 8. Ok? O que é esse 12? Esse 12 é quando o coração manda o sangue. O coração fica bombeando. Lembra que eu falei para vocês que ele é uma bomba? Fica bombeando. Puxa e manda. Retorna, manda o sangue. Retorna, manda o sangue. Retorna, manda o sangue. Relaxa, contrai. Trai, relaxa. E fica nisso, fica a bater. Esses são os batimentos. Relaxa, contrai, relaxa, contrai. Toda vez que o coração envia o sangue, a pressão, a gente chama de sistólica, que é o número mais alto. Vejam aqui, ó, 12 é maior que 8, certo? Então, a pressão sistólica vai ser sempre esse primeiro número aqui, ó. Então, quando alguém fala, olha, a pressão sistólica do paciente estava 90, sei lá. Significa o quê? Que essa primeira parte aqui estava 9 ou 90.
E o que é o 80? É o diastólica, que é quando o coração relaxa. Então, ele fica, relaxa, manda o sangue. Relaxa, manda o sangue. Ele fica nisso o dia todo. Toda vez que ele relaxa, a gente vai ter a pressão chamada diastólica. Ok? Quando o coração relaxa, diastólica. Quando ele envia o sangue, quando ele manda o sangue, sistólica. Diastólica é o segundo número e sistólica é o primeiro número. Tá? Isso é... Vocês vão usar isso indiretamente na prática, ninguém vai ficar perguntando para vocês, provavelmente, tá? Ah, de pressão diastólica. Não, mas se acontecer, sempre, nunca se esqueça que diastólica é quando o coração relaxa. De uma forma mais simples ainda é o número que fica depois da barra, tá? Então, o primeiro número é sistólica, quando o coração manda o sangue, e o segundo é quando o coração relaxa, descansa, digamos assim, enche de sangue para poder depois mandar esse sangue para o corpo por meio das artérias. Vamos lá. Então, esse coração é responsável por bombear o sangue, e é ele que fica fazendo esse trabalho, né, gente? Manda, como eu acabei de dizer. E a pressão arterial nada mais é do que a pressão que há entre a parede dos vasos. Tá bom? Então, você tem o sangue que exerce uma força contra as paredes das artérias. Lembrando, quem é a artéria? Eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou repetir. A artéria é quem leva o sangue. Ok? Então, lembra que eu acabei de falar que o coração relaxa e envia o sangue? Quando ele envia, quem leva esse sangue é a artéria, ou são as artérias, né? Tem mais de uma. As artérias levam o sangue até as partes do seu corpo. E as veias, normalmente, retornam com o sangue cheio de impurezas e tudo mais. Bom, a gente precisa se atentar porque a pressão arterial pode ser prejudicial se elevada, e normalmente é. Porque, como eu falei, há um equilíbrio, e a gente sempre tem que prezar pelo equilíbrio. Infelizmente, isso não acontece sempre. Então, o que eu quero dizer é, você tem pacientes que, por estilo de vida, ou porque já tinham alguma doença, enfim, por alguma outra condição, normalmente apresentam a pressão acima do que normalmente a gente encontra na população. Eu não acabei de dizer que a pressão normal, a pressão ideal é 12/8? Se esse número se eleva e chega a 14/9 ou 140/90, é a mesma lógica aqui, tá? Ó. Tira o zero, 14/9. Então, se essa pressão sai de 12/8 e vai para 14/9 ou mais, isso é prejudicial para o indivíduo. Professor, como assim? Por que é prejudicial? Porque quando a nossa pressão arterial se apresenta assim, 14/9 ou mais, né, ou maior, você tem riscos de ter acidentes, prejuízos no seu organismo, por exemplo, infartos. Muitas vezes você tem infarto, você tem antigamente a gente falava AVC, acidente vascular cerebral. Hoje não se utiliza mais esse termo. Se fala acidente vascular encefálico. Então, o termo atual é AVE, tá? Então, você pode ter um infarto, você pode ter um AVE, insuficiência renal e muitas outras questões podem estar associadas à elevação da pressão. Uma coisa é você estar com a pressão alta em um dia, porque, sei lá, você ficou muito nervosa, sua pressão aumentou. Normalmente, as nossas emoções impactam diretamente nos nossos sinais vitais, tá? Por exemplo, a pressão, quando você fica nervosa, irritada, estressada, a sua pressão se eleva. Uma coisa é você ficar com a pressão elevada em um dia da semana, porque seu marido, sei lá, não prendeu o cachorro e aí o cachorro comeu o seu tapete. Sei lá, um exemplo. Você ficou nervosa, muito estressada, mas isso aconteceu na quarta-feira da semana. Na quinta, você já foi perdoando, ou ele se tocou, comprou um outro tapete para você, sei lá, e, enfim. E aí você se acalmou. Agora, uma condição que é bem diferente é quando você tem uma pressão arterial que fica elevada sempre.
Professor, como é que a gente sabe se alguém tem pressão alta? Como é que a gente sabe se alguém é hipertenso? Simples, existem testes e a ideia é que a equipe que vai fazer o acompanhamento desse paciente verifique como é que essa pressão se comporta durante a semana. Vamos lá. Então, na segunda-feira, às 9 da manhã. Então, normalmente a gente vai fazer a aferição da pressão em 2, 3, 4, 5 horários do dia. Em cada horário, a equipe que faz o acompanhamento anota. Então, olha, às 9 da manhã, 14 por 9. Às 15, 14 por 9. E aí, todo o número que for encontrado, a equipe vai fazendo anotações. No final de uma semana, essas anotações, ou, enfim, no período que o médico decidir, né, indicar, mas normalmente uma semana, tá? Normalmente. O que essa equipe vai fazer depois de ter aferido a pressão por uma semana? Vai fazer a análise. E se for constatado que a pressão realmente, a média da pressão todos os dias foi isso, 14 por 9 ou um número maior, aí a gente começa a chamar essa pessoa, ou pelo menos a considerá-la como uma provável hipertensa. Então, olha, provavelmente essa pessoa tem pressão alta, porque durante uma semana nós encontramos a pressão 14 por 9, o que não é normal, está bem acima do ideal. Lembra que o ideal é 12 por 8? 14 por 9 é um número maior. Então tem algo errado. E aí se faz uma bateria de exames para comprovação ou descarte, sei lá, dessa hipótese de uma pessoa que tenha hipertensão, tá? O que é importante a gente entender? Que normalmente essa pressão alta, que é o termo simples, o termo popular de hipertensão, é encontrada na população, ok? Principalmente por questões relacionadas a estilo de vida, ao sedentarismo. Então, uma pessoa que não pratica exercícios físicos regularmente, uma pessoa que come comida gordurosa em excesso, sempre, né? Uma comida rica em sal, sempre, normalmente, essa pessoa, em algum momento da vida, vai desencadear a hipertensão, que é simplesmente um resultado. É um reflexo de uma vida que não se preocupa com atividade física, que não se preocupa, né, com alimentação ideal e com outros itens que são importantíssimos. Professor, só sedentarismo coopera para a hipertensão? Não, claro que não. Genética, muitas vezes. Então, por exemplo, a minha mãe tem pressão alta. Eu tenho, em mim, com certeza, muita chance de também ser hipertenso. Por quê? Porque a minha mãe a minha avó, enfim. Há uma questão genética também por trás. Então, se você é sedentária, mas há casos de pessoas hipertensas na família, você tem muita chance também de ser hipertensa. Porque você somou dois fatores, sedentarismo mais genética. E aí, se você tem ainda, por exemplo, uma má alimentação, você somou 3 fatores. Você tem 3 fatores de risco para desenvolver a pressão alta ou hipertensão, né? Louco, né? Se você é fumante ou tabagista, significa a mesma coisa, mais um fator. Se você é etilista ou alcoólatra, também significa a mesma coisa. Você somou mais um fator, e se você for obesa ou obeso, mais um fator. Percebem? Então, todos esses fatores aqui são os principais: obesidade, sedentarismo, má alimentação, consumo excessivo de sal e ser etilista e ser tabagista. Todos fatores de risco para uma pressão arterial elevada. E aí a gente acabou de ver, né? Uma pressão arterial alta causa problemas. AVC, infarto, insuficiência renal. Entendem? Por isso que a gente tem muitas pessoas, infelizmente, na população, não só no Brasil, tá? Mas eu vou fechar no Brasil, que são hipertensas. Por que estilo de vida? Estilo de vida tem tudo a ver, infelizmente. Então, por isso que você pode sim
e provavelmente vai se deparar com pacientes hipertensos. Por isso que é importante a gente ficar atento, né? Ficar ligado a esses pontos. Bom, e aí, eu já falei para você, né, sobre essa questão da pressão diastólica ser um número menor e a sistólica ser um número maior. Então, aqui, ó, tem aqui uma tabelinha que nos ajuda a entender um pouco mais essa dinâmica. Olha que coisa louca. Vamos lá. Ó, para que você consiga se orientar, tá? Para que você consiga se orientar, tem essa tabelinha aqui que é só um norte. Só para você ver como é que anda a sua saúde ou a saúde do seu paciente. Se a pressão arterial aferida indicar 60 ou 100, né, por 60, lembrando, gente, que só tirar o zero, tá? Então, aqui 10 por 6, aqui 12 por 8, enfim, aqui 14 por 9, é só tirar o zero. Se o seu paciente apresenta uma pressão 10 por 6, pressão normal. Tá vendo aqui? 10 por 6, pressão normal. Se o seu paciente apresenta uma pressão 12 por 8, normal também, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. E aqui, ó, 129 por 84 é quase 13. Aí, mas ainda tá normal, tá tudo certo. Quando começa a elevar, ó, vejam aqui que a cor já mudou. Significa o quê? A mesma coisa de um semáforo. Amarelo é atenção. Fique atento. Algo pode dar ruim. É a mesma lógica. Tá? Então, começou lá 13 por 8. De repente, 13 por 8 vai quase chegando no 9, tem algo errado. E quando você tem uma pressão arterial 14 por 9 ou mais, aqui sim a gente precisa correr para o médico, que é algo muito prejudicial, tá? Então, muita atenção. Eu vou falar para você daqui a pouco que essa pressão arterial alta, que é a hipertensão, é silenciosa. Dificilmente você vai saber quando é que você está com pressão alta. Porque normalmente ela não dá sinais. A gente chama isso de assintomático. Então, a pressão alta é assintomática. O paciente chega no hospital com dor na nuca. Ah, nossa, eu tô com uma dor de cabeça hoje, doutor. Não sei o que é. É quando vai ver a pressão tá 22 por 18, sei lá. A pressão tá altíssima. Altíssima. Só que ela não dá sinais. A única coisa que, quando ela apresenta algo, é uma coisa que você dificilmente não liga com a pressão. Dor de cabeça. Dificilmente as pessoas que não têm informação vão ligar isso com pressão. Com certeza não. Né? Uma dor no braço, dor no rosto, cansaço, às vezes, não vão ligar isso com pressão. Tá? Mas, por isso que muitas são surpreendidas com AVE, por exemplo, né? Com acidente vascular encefálico. E aí, infelizmente, tem as suas vidas mudadas. Então, nosso papel como cuidador é começar a olhar para a pressão arterial como uma situação, como uma condição que pode, de alguma forma, comprometer a vida do nosso paciente. Se essa pressão está ou se apresenta alta, elevada, coloca a vida do nosso paciente em risco. Se ela também se apresenta baixa, também coloca a vida do nosso paciente em risco. Vou passar para você alguns sinais aqui sobre né, alguns sintomas sobre cada uma dessas situações e a gente vai conversando. Então, a hipotensão, que agora é o contrário, é a pressão baixa. Se apresenta normalmente quando a gente tem ali uma pressão sistólica. Olha aqui, lembra agora? É importante vocês terem aquele conceito em mente. O valor de pressão sistólica, que é o primeiro número, menor que 8 ou 9, é geralmente considerado baixo, ou de uma pressão diastólica menor que 6. O que isso aqui significa? Então, vamos lá. Você pegou um paciente que estava com uma pressão
8 por 6. Geralmente, isso é uma pressão baixa. Ó, 8, lembra? Pressão sistólica. E 6 aqui, diastólica, segundo número. Se o seu paciente apresenta uma pressão 9 por 6, 8 por 6, 7 por 5, sei lá, muita atenção que isso pode estar indicando algo errado com o organismo dele, tá? E aí essas pessoas tendem a se sentir fracas, a pele fica pálida, começam a suar frio, desmaiam e aí podem até ficar inconscientes. Ok? Então, tanto a pressão alta quanto a pressão baixa são prejudiciais para o nosso organismo. Por isso que a gente precisa sempre agir. O que acontece é que a pressão alta é uma doença. É uma doença porque o seu organismo vai precisar de medicamentos, normalmente, para poder voltar essa pressão para o normal. A pressão está lá 14 por 9. A gente verificou durante uma semana, 14 por 9, 14 por 9, todas as vezes. Bom, vai ter que entrar com medicamento para jogar para 12 por 8, ou quase isso. E aí a gente começa, por meio de medicamentos, a regular essa pressão do paciente. E aí, com o medicamento, outras alternativas, outras medidas também são adotadas. A prática de atividade física, porque a atividade física ajuda a normalizar a pressão arterial. O que mais? Melhora na alimentação, uma alimentação mais saudável, que não seja rica em alimentos gordurosos, que tenham muito sódio e alimentos ultraprocessados e por aí vai. Redução de peso. A pessoa estava obesa. Não, precisa perder peso, porque a obesidade é um fator de risco. Ah, é fumante. Não, precisa parar de fumar, porque ser fumante é um fator de risco. Eleva a sua pressão. Ah, é alcoólatra, precisa parar de beber, porque beber ou ser etilista é um fator de risco para aumentar a pressão. Então, começa assim, então, a ter uma mudança na vida desse paciente, tá? Então, não é só o medicamento, não é só o medicamento não funciona. Ajuda, mas não funciona. A gente precisa mudar, completar a vida dessa pessoa. A hipotensão não, é só uma condição passageira. Então, caiu a pressão, estava muito calor, a pressão caiu. Por exemplo, estava desidratada, a pressão caiu. Estava sem comer, a pressão caiu. Isso é algo que acontece naquele momento só. É algo eventual. A pressão alta não, ela fica, porque é uma doença, tá? A hipotensão é uma condição, é uma situação. A hipotensão, né? Ou a pressão baixa, tá? Pressão baixa é algo que acontece esporadicamente, de vez em quando. A pressão alta não. Se você for diagnosticado com pressão alta, você vai ter que mudar a sua vida por completo. Isso é uma observação. Bom, para aferir a pressão, a gente usa esses dois caras aqui, estetoscópio e esfigmomanômetro. A gente vai usá-los na prática. Eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Esse aqui é um jeito mais tradicional, mais raiz de aferir a pressão, tá? Não se fala medir, viu? Medir a gente mede, medir você usa esse verbo medir para encontrar o tamanho de algo. Eu quero medir essa apostila. Sei lá, ela tem 30 centímetros, não sei, 35. A pressão, você não vai ver o tamanho da pressão. Vai usar uma régua. Oi? Pois, eu não falava, não era nem medir, eu falava quando eu ia no postinho, lá onde eu morava, eu falava, eu chegava lá e falava assim, ô meninas, eu vim tirar minha pressão. Você falava tirar, ô Samara? Eu falava que era para tirar minha pressão. Você falou, deixa eu tirar. Aí fala assim, ó, posso tirar, mas aí você vai morrer. Ei, Samara. Então, assim, mas a gente entende quando fala de pessoas que não têm conhecimento, assim, né? Que não têm informação. Elas falam mesmo. Agora, você e eu, assim, cuidadores, né? Trabalhadores, digamos assim, que lidamos com cuidado, é importante utilizar o termo certo, porque isso pode passar credibilidade para a equipe. Então, olha, você viu, a cuidadora falou aferir, isso é importante, então alguém que está atento. E aí, normalmente, outros profissionais dão mais atenção, porque sabem que você entende. Falam, caramba, ela falou aferir, ela
Eu não posso fazer qualquer coisa aqui, porque ela sabe o que eu vou estar fazendo, enfim. Então, é importante utilizar os termos corretos, porque, por um lado, mostra que você está atualizada, por outro, mostra que você está comprometida, de fato, com aquele caso ali. Olha, vamos aferir a pressão, e aí você consegue passar uma imagem melhor para uma equipe, seja para o enfermeiro, para o médico, enfim, para quem, até mesmo para o próprio responsável. Então, é o idoso, você cuida de uma idosa, por exemplo. O filho, a filha, escutou você falando da aferir, falou, caramba, olha que legal, você consegue passar uma impressão melhor. Sem contar que é o jeito certo, né? Você não vai medir, a gente não vai pegar uma régua para ver o tamanho da pressão, isso não tem sentido. Por isso que o verbo certo, a palavra certa, é aferir, ok? Você vai, que é, digamos assim, sinônimo de verificar, averiguar, essa é a ideia. Então, olha, eu vou verificar a pressão, é quase isso, mas o termo correto mesmo é aferir. Esse aparelho aqui, ou esses aparelhos, o esfigmo, manômetro e o estetoscópio, são aparelhos, digamos, mais raízes, assim, os métodos mais antigos, que funcionam melhor, tá? Então, você tem aparelhos como esse aqui da foto, ó, hoje em dia, que são amplamente divulgados e comercializados. Entretanto, eles não são tão precisos quanto esses outros dois aqui, que são os métodos tradicionais. Você tem aparelhos digitais para a aferição da pressão arterial, entretanto, não são tão precisos. Professor, significa que eu tenho que ter um desse raizão aí? Não necessariamente, mas é bom. Se você souber usar, é muito bom. Vou ensinar para você, mas você vai ver que é questão de prática, tá? Você até pode ter um digital, pode, não tem problema, você pode ter. O que normalmente acontece no hospital? Eles têm um digital, e colocam no paciente, quando identificam um número ali que é alarmante, ou para cima ou para baixo, eles pegam esse tradicional e aí aferem. Então, olha, aferem com o digital, se encontrarem algum número preocupante, vão conferir o número com o método raiz, o método tradicional. E aí, confirmando, aí tomam as devidas providências. Mas, naturalmente, ou normalmente, ou comumente, melhor, né? Assim, no comum, inclusive em hospitais, tem utilizado bastante esses aparelhos digitais, porque são muito mais práticos. Você só vai colocar no pulso da pessoa e apertar um botão. Só isso, nada mais. E vocês vão ver que os tradicionais não funcionam assim. Você depende de vários fatores. E aí dificulta um pouco mais, limita, demora mais para aferir, enfim. E esse aqui é muito mais rápido. Então dá para você se virar assim com eles, entendendo que, se necessário, você vai ter que usar o tradicional para confirmar, porque ele é mais preciso, é mais certo. Bom, nessa imagem aqui a gente tem 3 números. Pressão sistólica, tá vendo o cis aqui? É o cis. Vocês podem expandir a imagem, tá? Se vocês preferirem, mas depois eu vou mandar essa aula, dá para você verificar também. Sistólica é a pressão que se dá quando o coração manda o sangue. Então, a pressão sistólica está 137, a pressão diastólica está 88, e aqui está pull. Pull de quê? De pulso, batimentos. Então, a pressão dessa pessoa está 13 por 8, ó, vou apagar. A pressão está 13 por 8 e 86 batimentos por minuto. Simples, né? Então, bem mais rápido, bem mais prático e facilita muito a sua vida. Com certeza, tá? Então, 86 batimentos e a pressão 13 por 8, que é quase pressão alta, né?